Filemon, ele não era um homem comum. Sua vida parecia ser entrelaçada com os destinos invisíveis de outros, mas sua fé tinha o poder de mudar tudo ao seu redor. Em um mundo onde as leis humanas regiam cada decisão, onde o Império Romano se estendia por terras vastas e suas ordens determinavam o rumo de todos, havia um homem em Colossos que desafiava todas as expectativas. Filemon não era um guerreiro, nem um político, mas ele possuía algo ainda mais poderoso: a confiança inabalável em Deus. Seu nome, amoroso, refletia o coração com o qual vivia, mas também o tipo de vida que ele era chamado a levar, uma vida de impacto, de transformação silenciosa. Em um tempo em que a escravidão era parte fundamental da sociedade, a humanidade parecia ter perdido sua capacidade de ver os outros como iguais. Colossos, uma cidade que respirava o Império Romano, com suas divisões sociais tão rígidas, era palco de um tipo de escravidão que não se limitava apenas ao corpo, mas também ao espírito e à alma. No entanto, Filemon, um cristão, já se destacava por sua generosidade e pela forma como cuidava de seus servos, como Onésimo, um homem que, embora escravo, encontrou na casa de seu senhor o testemunho de um amor que transformava vidas. Num tempo de profunda desigualdade, onde a crueldade imperava no tratamento dos escravos, Filemon se ergue como um exemplo de compaixão. Mas como seria possível para um homem como ele, pertencente a uma classe social privilegiada, perceber e agir diante do sofrimento de um escravo? Como ele poderia ser a chave para a transformação de uma vida quebrada, como a de Onésimo, que fugiu de sua casa, mas encontrou algo ainda mais importante no caminho que o levou até o apóstolo Paulo? O dilema de Filemon é o de muitos de nós. Será que, diante da injustiça, conseguimos olhar para os outros com o coração de Cristo? O desafio de Filemon não estava apenas em perdoar, mas em viver a fé de maneira profunda, que vai além de palavras, tornando-se um reflexo do amor de Deus. Deixe seu like para fortalecer o canal. E vamos continuar. A vida de Filemon não foi marcada apenas pela fé em Deus, mas pela ação que essa fé produzia em sua vida cotidiana. No coração de Colossos, ele se destacava como alguém que, em vez de tratar seus escravos como meros instrumentos de trabalho, via neles indivíduos dignos de dignidade e compaixão. Mas o que poderia ser mais revolucionário do que perdoar um homem que havia cometido uma transgressão tão grande contra você, como Onésimo fez ao fugir de sua casa e roubar seu senhor? O apóstolo Paulo, preso em Roma, encontra Onésimo, que fugira de sua condição de escravo e, pela graça divina, se converte ao cristianismo. Essa conversão é o ponto de partida para uma mudança radical na vida de ambos. O apóstolo Paulo, que vê em Onésimo um filho espiritual, e Filemon, que é chamado a viver uma fé que vai além das expectativas humanas. Paulo, em sua carta a Filemon, pede que ele receba Onésimo de volta não mais como escravo, mas como um irmão amado. Filemon, versículo 16. A transformação espiritual de Onésimo, de um fugitivo para um irmão em Cristo, desafia as normas sociais e culturais da época, propondo uma mudança de paradigma. É a fé praticada em ações concretas. Paulo não apenas apela ao perdão, mas também destaca a importância do amor fraternal que transcende a justiça mundana. A justiça de Deus não se baseia no merecimento humano, mas no amor incondicional. Ele escreve para Filemon, dizendo que caso Onésimo tenha lhe causado algum prejuízo, que ele o considere como sendo ele próprio a pagar o que for necessário. Filemon, versículo 18. Essa disposição de Paulo revela o poder do Evangelho, que chama os cristãos a agirem de maneira que reflete o amor de Cristo. A abordagem de Paulo não é apenas uma chamada ao perdão, mas também ao entendimento de que todos, independentemente de sua condição social ou passado, têm um novo papel na comunidade cristã. A fé não apenas reconcilia com Deus, mas reconcilia entre os homens. A igreja primitiva, apesar das adversidades, reconhecia que a verdadeira comunhão em Cristo quebra barreiras de classe, de cultura e até mesmo de moralidade passada. O perdão de Filemon se torna uma expressão do amor de Deus que é capaz de restaurar uma relação quebrada e transformar uma vida. No entanto, a decisão de Filemon não seria simples.
Ele teria que decidir se seguiria a lógica humana da vingança ou se escolheria viver a verdadeira fé, aquela que leva ao perdão e à reconciliação. Sua escolha não seria apenas uma questão pessoal, mas algo que ecoaria em toda a comunidade cristã, servindo como exemplo de como a graça de Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis e desafiadoras. A história de Filemão nos ensina que a fé não é apenas uma crença silenciosa, mas uma força ativa que se manifesta em nossas ações, até nas situações mais difíceis. Filemão, ao escolher perdoar Onésimo, demonstrou que o Evangelho de Cristo transforma corações e relações. Ele não foi apenas um homem de palavras, mas de atitudes que refletiam o amor incondicional de Deus. Na sociedade de sua época, a escravidão era uma realidade cruel e incontestável. Mas para aqueles que seguiam a Cristo, não havia mais lugar para distinções entre o senhor e o escravo, pois ambos eram iguais diante de Deus. A vida de Filemão é um lembrete de que a verdadeira grandeza está na disposição de perdoar, de restaurar e de olhar para os outros com os olhos de Cristo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor nos pede que sigamos a lógica da vingança ou do ressentimento, a fé cristã nos desafia a escolher a graça. O perdão de Filemão para com Onésimo não foi apenas um ato de misericórdia pessoal, mas um reflexo do caráter de Deus. Assim como Deus nos perdoa, somos chamados a perdoar uns aos outros. Quando decidimos perdoar, quando escolhemos a reconciliação em vez do rancor, estamos manifestando o reino de Deus na terra. A escolha de Filemão foi um testemunho de que a fé verdadeira, aquela que reflete o amor de Deus, é capaz de superar todas as barreiras e transformar até os maiores inimigos em irmãos. A história de Filemão é um convite a todos nós. Somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas. Como estamos vivendo a fé em nossas relações? Estamos prontos para perdoar, mesmo quando a justiça humana nos diz o contrário? Podemos olhar para os outros com o coração de Cristo e escolher o amor e a reconciliação? Que a vida de Filemão seja um lembrete constante de que o perdão é uma das maiores expressões de fé e que, por meio dele, podemos ser instrumentos de transformação na vida dos outros. Que a graça de Deus nos guie em todas as nossas relações e que possamos viver de acordo com o exemplo de Filemão, refletindo a paz e o amor de Cristo em nosso mundo. Que, ao seguirmos os passos de Cristo, possamos, como Filemão, ser um testemunho do poder transformador do Evangelho. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos na fé. Juntos vamos espalhar a mensagem de amor e perdão que transforma vidas.